Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 11, verso 1 a seguir. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou ou cercou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabe lhe disseram: deixe-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras ao ouvido de todo o povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Olha o verso 5. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Queridos irmãos, a chamada de um obreiro, ela é algo assim muito linda quando nós nos posicionamos. E eu falo para os irmãos com propriedade que, por amor à chamada, à obra do Senhor, Deus muitas das vezes poupa a nossa vida da morte. Sabia disso, obreiros? Tem momento da nossa caminhada que Deus acrescenta nossos anos de vida por amor à tua obra, por amor à tua palavra. Mas na contramão existe casos, como nós ouvimos aqui ontem, pela manhã com o pastor Antônio. Tem casos que Deus resolve encerrar com a pessoa, porque ela não se posicionou na posição que o Senhor queria para ela fazer a vontade do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado quando temos essa chamada, entendemos essa chamada, porque se nós não nos encaixar dentro do propósito de Deus, um preço vai ser pago, e muitas das vezes esse preço não é barato, e muitas das vezes nós podemos pagar com a nossa própria vida, porque nós não nos posicionamos no querer do Senhor. Este homem em que li com os irmãos aqui, bem conhecido, Saul, foi um homem que foi escolhido por Deus. Alguém vai dizer assim: mas o povo pediu um rei. Sim, o povo pediu o rei, mas quem escolheu Saul foi Deus, não foi o povo. O Senhor olhou entre as tribos de Israel, e entre os filhos de Benjamim encontrou a família de Saul e o escolheu, e colocou ele como capitão, como líder do povo de Deus para cuidar daquela nação. Só que a Bíblia vai dizer que eu vejo assim, eu gosto muito, os irmãos estão com a Bíblia aberta, 1 Samuel 10, capítulo 1, verso 1, capítulo 10, verso 1, a Bíblia vai dizer que Saul teve entendimento do que Deus tinha para ele. Saul entendeu, Samuel falou com clareza tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Olha o verso, capítulo 10, o verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então você vê que Saul tinha noção, ele tinha entendimento do que Deus tinha para ele. E quantas das vezes nós também temos essa noção? Deus fala através do pastor, Deus fala através de alguém: eis aqui meu servo, eu tenho uma chamada, tenho algo para fazer na tua vida.
Mas só que nós não nos posicionamos dentro do projeto de Deus, dentro do querer de Deus. Mas se tiver alguém aqui nesta manhã, ou alguém nos assistindo, Deus vai nos colocar no caminho certo, na rota certa, para nós estarmos dentro da posição do Senhor. Quando o povo chega para Samuel e diz assim: quem é o novo pastor? Quem é o novo capitão? Samuel vai apresentar Saul ao povo. A Bíblia vai dizer que ele sobressaía aos demais, era um homem de alta estatura, bonito, e ele sobressaía aos demais. O povo estava ali, fizeram um juramento, Samuel jurou o reino, mostraram o direito do reino para o povo. Vez de agora Saul tomar posição e ocupar o seu cargo, aquilo que Deus havia determinado para ele. A Bíblia vai dizer que Saul faz o quê? Volta agora para a sua casa. Saul agora volta para sua casa para fazer os seus afazeres. É como se ele não tivesse dado a mínima para os projetos de Deus. É como se ele não tivesse dado a mínima para tudo aquilo que Deus tinha revelado através de Samuel. Irmãos, guarda no teu coração, mas se posicione diante da chamada do Senhor. Isso é um perigo, porque quando nós não nos posicionamos, a obra do Senhor sofre, a nossa casa sofre, e vou mais além, a família do obreiro sofre, porque ele não se posiciona na chamada do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora Naás, um amonita, chega agora em Jabes de Gileade, presbítero Edivaldo, cerca a cidade, cerca e fica quietinho lá, fica quietinho. Só que a Bíblia vai dizer que os homens de Israel agora chegam e perguntam para ele assim: quer fazer aliança, porque eles temeram a pressão do inimigo. Irmãos, tem pessoas lá fora que estão cercado pelo diabo, está temendo o inimigo e está esperando Saul tomar uma posição para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia vai dizer que ele chega e diz assim: ó, vamos fazer uma aliança, nós não vamos destruir vocês. Só que tem um porém: todo homem vai ter que arrancar o olho direito. Nós vamos colocar vocês sobre esta afronta, vamos arrancar o olho direito. O que eu entendo com isso? O diabo, o inimigo, quer tirar a visão da igreja, da palavra do Senhor. Os inimigos querem nos rodear e quer tirar a visão de como servir a Deus, de como guardar esta palavra, de como guardar os princípios, de como se manter em santidade diante da presença do Senhor. Você olha hoje para a sociedade que estamos vivendo, pastor Zé Maria, você vê que os homens hoje estão perdidos, eles têm visão para muitas coisas, menos para as coisas de Deus, mesmo menos para o altar de Deus, mas Deus vai guardar esta visão. Você não vai perder a visão da santidade, dos princípios da palavra. Deus vai conservar uma igreja que guarda o temor desta palavra. Tudo bem? Aí ele diz assim: não, tudo bem, nós vamos agora por Israel, vamos mandar os mensageiros e vamos ver se a gente encontra alguém, presbítero, que nos ajude. Olha o povo sofrendo. Quantas das vezes eles mandam mensagem procurando alguém que se posicione para ajudar ele no momento de angústia, no momento das dúvidas, no momento das batalhas, das guerras internas. Muitas das vezes alguém está pedindo ajuda e nós estamos na igreja aqui como se nada tivesse acontecendo. Mas eu creio que é amanhã do Senhor de nos despertarmos para nós colocarmos diante da presença do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que o povo começou a chorar, o povo começou a sofrer. Daqui a pouco, quem é que aparece por lá? Como se nada tivesse acontecendo? Saul. Saul estava no campo, cuidando dos seus boizinhos, cuidando daquilo que ele achava que era que tinha que cuidar. Só que a Bíblia vai dar um detalhe, onde eu li para os irmãos, que Saul vinha atrás dos bois. Os bois estavam na frente de Saul. O que eu entendo com isso? Tem hora que a gente coloca as coisas, as nossas conquistas, tem hora que a gente coloca os nossos desejos na frente da chamada de Deus.
Tem hora que nós sabemos da chamada, nós entendemos o que Deus tem com nós, mas só que nós colocamos a nossa vida financeira na frente, colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Irmão, deixa eu falar isso aqui para os irmãos. Não estamos aqui para dizer que nós não devemos trabalhar, que devemos lutar, não, nós temos que correr atrás, mas primeiro, buscai o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro as coisas de Deus. Eu nunca vi alguém que se entregou para a obra de Deus, que fez a vontade do Senhor, ser envergonhado. Ao contrário, Deus honra a vida espiritual, mas honra também o material, honra a família, honra a casa, por causa do amor pela obra do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Saul olha assim e vê o povo chorando, e ele não entende. Tem um obreiro que muitas das vezes ele não se posiciona, e ele fica meio perdido assim, ele não sabe o que fazer. Aí Saul chega agora, evangelista Eliseu, mas por que o povo está chorando? Por que o povo está chorando? O que está acontecendo? Aí alguém chega e mostra para Saul o que estava acontecendo. Só que tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, vai falar de um homem chamado Eliseu. A Bíblia vai dizer que Elias estava meio mais para lá do que para cá, passando luta, dificuldade. E um dia o Senhor disse para ele: Elias, já que você está meio na luta aí, eu vou colocar outro no teu lugar. Porque é assim, irmãos, se nós não nos posicionar diante da vontade do Senhor, Deus nos tira e coloca outro no nosso lugar. Tem momento da nossa caminhada que Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando corda, Deus vai dando chance, Deus vai abrindo portas, vai dando oportunidade. Mas se nós não nos posicionar na vontade do Senhor, Deus está dizendo: então tá bom, vou encerrar com você, mas a minha obra não vai perecer. Eu coloco o outro no teu lugar. Eu coloco o outro para fazer o que você não quer fazer. Eu coloco o outro para cantar quando você não quer cantar. Eu coloco o outro para dirigir a igreja quando você não quer dirigir. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos, porque o preço pode ser alto. Só que eu acho muito interessante que a Bíblia vai dizer que quando Eliseu chega lá, Elias chega lá, Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando no campo com os bois. Estava ou não estava? Estava trabalhando. Só que Deus havia revelado para Elias: vai lá e unge Eliseu no seu lugar como profeta. Aí eu me pergunto, será que Deus também não havia revelado para Eliseu a chamada que ele tinha na vida dele? Irmão, Deus não deixa ninguém na escura. Mas eu não sei o que Deus tem comigo. Você sabe o que Deus tem com você. É que você não quer se posicionar na chamada de Deus, mas você sabe o que Deus tem para ti. Irmão, não deixa a lutinha te abater, não. Não deixa uma posição, uma opinião de A e de B que não vai com a nossa cara acabar com a chamada de Deus na tua vida. O que Deus colocou na tua mão é muito maior do que lutinha e dificuldade que nós estamos passando. Não saia da posição, fique aonde Deus te colocou. Só que a Bíblia vai dizer que quando Elias chega agora, ele não fala nada, porque as coisas de Deus é assim. Deus fala no coração. Deus confirma no coração. A Bíblia vai dizer que ele cata a capa agora e faz o quê? E joga sobre Eliseu e vai andando assim, como ele não fala uma palavra. Só que Eliseu entendeu o recado que Elias deu para ele naquele dia. Ele levanta agora e vai dizer assim: homem de Deus, espera um pouco, deixa eu voltar ali e despedir do meu pai e da minha mãe, que eu vou te seguir. É isso que Deus quer que nós façamos aqui nesta manhã. É que quando Deus levantar a mão, quando a oportunidade chegar, nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode me colocar onde o Senhor quiser, pode fazer de mim o instrumento que o Senhor quiser, porque eu estou diante da tua presença, diante do teu querer. Só que primeiro, antes dele sair, ele faz o quê? Ele mata os bois. Ele pega os bois, acaba com tudo aquilo que ele tinha, porque ele entendeu que o que Deus tinha para ele era maior do que os bois. Eliseu entendeu o que Deus tinha para ele era maior do que os bois, maior do que aquilo que ele estava fazendo todos os dias. Irmão, o que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é maior.
Para que voltar para trás? Aleluia. Para que voltar atrás? Não tem mais como voltar. Eu imagino, irmão, que muitas das vezes, depois quando você alcança um patamar espiritual elevado diante do Senhor, voltar para trás para fazer aquilo que você fazia, não tem mais prazer, não existe mais alegria, porque a alegria que nos rege agora é estar no altar do Senhor, é fazer a obra do Senhor. Aí muitas das vezes nós encontramos pessoas que elas ficam meio moribundas assim, ó, não conseguem prosperar, não consegue ter prazer em nada. Por quê? Porque a alegria dela era quando estava no altar, é quando pregava a palavra, era quando estava na posição do Senhor, e hoje tenta achar um espaço, alguma coisa para preencher. Volta para o altar de Deus, volta para onde Deus te colocou, que terás prazer de fazer a obra do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 11, já estamos caminhando para o final, o verso de número 6. Quando Saul chega e vê aquilo, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Vamos lá? Olha o verso 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu em grande maneira a sua ira. Segura um pouquinho aqui. A Bíblia vai dizer que quando ele entende o que o povo estava passando, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, de uma tal forma, que acendeu uma ira dentro do teu coração. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Irmãos, se você vê a luta e a dificuldade do seu irmão, e não se compadecer por ele, você está pior do que ele. Você lembra de Ezequiel capítulo 3? O Senhor vai dizer assim: eu te dei como atalaia, para anunciar a minha palavra. Irmão, nós não estamos aqui brincando de ser mensageiro de Deus, de pregador, não. Existe uma responsabilidade na mão da igreja, existe uma responsabilidade na mão dos obreiros. A palavra vai dizer a seguinte: se nós não pregarmos a palavra e alguém perecer no seu pecado, o sangue dessa pessoa vai recair sobre as nossas mãos. Mas se você pregar a palavra, ensinar, ter paciência, e mesmo assim não quiser, o sangue vai recair sobre a mão dele. Que na nossa mão tenha somente o sangue do Cordeiro de Deus. Que na nossa mão tenha apenas o sangue do Cordeiro de Deus, que não tenha o sangue daqueles que estavam nas drogas, na prostituição, por nós omitimos a palavra de Deus, jamais. Mas se ocupa aquilo que Deus colocou na tua mão, faça a obra do Senhor com alegria, que Deus vai te dar condições para você vencer as barreiras. A Bíblia vai dizer que veio uma ira tão grande. Olha o verso de número 7. Saul vai se posicionar, e tomou uma junta de bois, e cortou-lhes em pedaço, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos teus bois. Na hora que o Senhor desceu e entrou na vida de Saul, Saul levantou, sacudiu a poeira, catou os seus bois e está dizendo: nunca mais esses bois vai atrapalhar para fazer a obra do Senhor. Nunca mais esses bois vai atrapalhar de eu pregar a palavra, de fazer a obra do Senhor. Irmão, é hoje que Deus vai nos dar graça, condições para nunca mais nada atrapalharmos de fazer a obra do Senhor. Meu Deus, você entendeu? Foi necessário o Espírito de Deus entrar em Saul. Aí muitas vezes a gente quer fazer a obra vazio. É por isso que não anda. Porque tudo que tem na frente nós vamos se alimentando, nós vamos comendo e vamos aceitando, como se não é Deus que está abençoando. Muitas das vezes não é. Muitas das vezes não é Deus. Mas se nós temos o Espírito de Deus, se nós temos o Espírito de Deus, Deus vai confirmar esta palavra na nossa vida. Eu acho interessante. Já estamos caminhando aqui para o final, já um pouco mais de paciência com a gente. Eu acho interessante que quando aconteceu isso, olha o verso de número 9. Então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã
em aquecendo o sol vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciou aos homens de Jabes, e eles se alegraram. Quando você se posiciona, Deus acende uma lâmpada nova. Você lembra de Samuel? A casa de Eli estava mais para lá do que para cá, o negócio estava feio. Quando a lâmpada estava se apagando, a Bíblia vai dizer assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou e levantou Samuel. E é isso que Deus quer fazer. Irmão, o mundo está em treva, as trevas não podem ocupar todo o espaço, mas a luz da palavra vai, e ela vai através da tua boca, através da tua vida, e nós vamos testemunhar esta palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando a mensagem chegou lá, a Bíblia vai dizer que eles se alegraram. Aonde chega uma palavra de esperança, o ambiente muda. Aonde chega uma palavra guiada, direcionada por Deus, muda o cenário, muda a história, e o nome do Senhor glorificado. Só que eu acho interessante esse ponto aqui, aí eu já encerro com os irmãos. A Bíblia vai dizer que Saul, depois daquilo, ele vai alistar e vai organizar as tropas. Só que eu acho interessante que, se você for ver a história de Saul, ele nunca foi para uma guerra. Foi ou não foi? Não tinha ido. Nunca tinha ido para uma guerra. Nunca. Mas ele chama agora os homens e coloca eles agora em lista, dizendo: nós temos uma guerra e nós vamos para esta guerra. O que eu entendo com isso? Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, Deus nos dá estratégia para fazer a tua obra. Quando nós nos posicionamos diante da vontade do Senhor, Deus te capacita, Deus te revela, Deus te mostra. Ontem o pastor Ângelo chamou os irmãos para vir à frente aqui, nós estávamos aqui orando. Quando eu olhei para trás, tinha um irmão chorando, dizendo assim: irmão, Deus me mostrou fogo na mão dos obreiros, Deus me mostrou autoridade na mão. O pastor falando aqui, o irmão chorando, dizendo assim: não, eu vi, eu tenho contemplado, eu vi nas minhas mãos e na mão dos obreiros fogo, e é isso que Deus quer fazer. Mas você acha que Deus vai dar fogo na mão de obreiro preguiçoso, que não quer fazer a obra, acomodado? Desculpa, meu irmão, Deus não vai investir em ferramentas ruim. Ao contrário, ferramenta ruim é deixado de lado, mas ferramenta que quer trabalhar, que tem aptidão, Deus dá condição para fazer a obra dele e o nome dele ser glorificado. Irmão, eu estou cansado, já lutei muito pela obra do Senhor, já fiz muito pela obra do Senhor, agora chegou a hora de descansar um pouquinho. Não tem descanso para quem Deus chamou para esta obra. Desculpe se eu vou te ferir nesta manhã, mas não existe descanso para quem Deus chamou para esta obra. É no meio das lutas, é no meio das dificuldades, das enfermidades, é no meio dos ganhos e das perdas, é no meio das calúnias, dos levantes, é tropeçando aqui, levantando ali, mas nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Irmão, não se entregue para as lutas e para as dificuldades. Não abaixa a guarda, não. Porque a espada abaixada, o escudo abaixado, alguém vai chorar. Alguém vai chorar. Mas se nós estivermos em posição como soldado, Deus vai fazer alguma coisa por nós. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus. Batalhamos pelo, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha, a vitória Deus nos dá. Breve vamos a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus. Todos os que são fiéis ao bom capitão,
vão de receber ao lés como galardão. Amém. Quem recebe essa palavra nesta manhã?